Fala pessoal, Igor aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto aqui que a galera tem muita dificuldade, tá? Muita dificuldade. Qual seria esse assunto, Igor? Já já eu vou estar passando para vocês aqui. Então, antes de a gente começar o vídeo, a gente tem que tocar o barco aqui. Já deixa aquele likezão no vídeo. Já se inscreve para não perder nenhuma das atualizações aqui do canal. E se você quer ajudar o nosso canal a crescer, deixa um hype aí na parte de baixo aí, perto dos comentários, tem um botão de hypar. É só você hypar de forma gratuita, não precisa de pagar nada, tá? Se você quer ter acesso aos conteúdos com antecedência, se torne membro aqui do canal, tá? Então vamos lá. Sem mais delongas, Top. bora pro vídeo. O assunto de hoje é Então tão vamos lá. importante por quê? Porque ele define, tá? Quando o mercado ele vai reiniciar uma estrutura no preço. E isso faz com que você tenha muito mais oportunidades, né? Na maioria das vezes você tem um sequencial de velas muito maior e muito melhor para você trabalhar suas continuações de movimento, tá? E qual que seria esse assunto, Igor? Seria a quebra de estrutura, tá? Como assim quebra de estrutura? A gente sabe que a estrutura ela trabalha da seguinte maneira, né? O mercado ele faz uma impulsão, corrige e impulsiona rompendo o próximo fundo ou o próximo topo. Nesse caso aqui, a estrutura de venda vai romper os fundos. Então ele volta, faz o rompimento novamente do fundo. Isso é uma estrutura montada, que era o que estava acontecendo aqui, ó. Ó, fazendo estrutura de venda. Chegou aqui, ele faz uma movimentação e rompe para cima. Então, isso aqui a gente chama de quebra de estrutura. Se você pegar, né, esse movimento aqui, ó, deixa eu riscar aqui para vocês, ó, faz a movimentação de venda e rompe para cima. Isso aqui é uma quebra de movimento, é uma quebra de estrutura. Você pode ver que aqui a gente teve um rompimento para cima, né? E na estrutura de venda a gente não tem rompimentos para cima. Quando ele rompe para cima, ele está iniciando um novo movimento comprador. Então, olha só as oportunidades que a gente teve aqui, ó. Fez os seus topos e fundos, e aí ele tenta romper para baixo, não consegue aqui, e aí ele faz uma grande impulsão de compra, tá? Nessa nova impulsão você vai ter as suas oportunidades. Aqui ele demonstra novamente que ele não vai conseguir romper um topo muito importante, né? Que seria esse topo, ó. Então o que acontece? É que ele para de romper. Quando ele para de romper, ele faz o rompimento desse último fundo aqui, ó. Que foi o último fundo que fez um rompimento, tá? E que se confirma abaixo dele. Então ele faz o quê? Ele estava se movimentando comprador, aí ele para de romper, rompe para baixo e se confirma fazendo o próximo rompimento. Isso aqui a gente vê como uma movimentação vendedora. Então, a partir dessa leitura, olha o tanto de vela que ele deu vendedora, né? E aí ele faz o pullback novamente nessa área aqui, tá? E aí ele volta imprimindo várias velas de venda, certo, pessoal? Então, quando você vê esse cenário aqui, ó, de ele parar de romper para a direção que ele está trabalhando, você aguarda o rompimento da parte contrária e a partir desse rompimento você vai trabalhar as suas leituras a favor do movimento atual, tá? Vamos fazer uma leiturinha aqui. Deixa eu ver como é que tá esse gráfico, o Wildcard aqui, ó. O Wildcard aconteceu a mesma coisa, tá? Ó, o preço estava caindo, e ele para de romper para baixo, rompe para cima. Tá? Esse áudio card tá bem bagunçado, mas dá pra gente fazer a mesma visão. Tá? A gente vai ter a mesma visão. Ele para de romper aqui para baixo, para cima na verdade, e rompe para baixo. Então aqui ele ativa essa área como uma área de pullback. Então quando o preço ele faz esse movimento, ele tende a se movimentar a favor, né, dessa leitura que ele acabou de nos mostrar. Então aqui o que acontece? Aqui a gente tem esse fundo, tá, ó. Esse fundo aqui ele foi rompido também e o preço voltou aqui para dentro. Se essa vela ela confirmar aqui dentro dessa região de compra, a gente vai comprar para o preço vir aqui nesses topos, tá? Porque a vela de força de venda também tá aí. Então o preço ele tende a ir buscar essa área. Eu vou marcar lá, tá? Eu vou marcar, pronto, marquei, ó. Como aqui ele não conseguiu, né, tocar na área da compra 100%, eu vou pegar uma compra aqui, ó. Uma venda, na verdade, eu peguei com valor de 2, ó. Vou pegar uma venda aqui, ó. Deixa ele subir mais um pouco. Eu vou pegar novamente, ó. Vou pegar uma venda aqui agora com a taxa certa, tá? Porque o preço ele tende a vir nessa área aqui, mais ou menos, ó. Buscar o pullback para depois ele dar continuação no movimento vendedor, comprador, na verdade. Então aqui a gente vai observar o preço vindo fazer a busca pela área de compra, né? A área que tem mais força compradora, que é aonde a gente vai ver o mercado se desenvolver,
né, para compra, ou fazer o rompimento dessa área e depois ele se desenvolver para baixo, né, que ele vai fazer a continuação da estrutura. Então vamos ver como é que finaliza essa vela, tá? Então o que que acontece? Aqui a gente já viu que o preço ele faz a quebra do movimento. Ele estava de compra, para de romper para compra, rompe para baixo, e aí a gente tende a ver o preço descer, tá? Então aqui, ó, ele acaba de fazer a confirmação abaixo desse fundo, ó, que é a região da compra. E aí ele já pode descer. Como ele já desceu direto, eu não vou pegar atrasado, né, na afobação. Eu vou deixar ele descer. Se eu sei que ele vai fazer o rompimento do fundo, eu tenho esse espaço para trabalhar. Ó, ele já veio buscar direto. Como ele vem buscar aqui, a gente entra em outras questões, né? Que se ele conseguir romper essa área aqui, ele vai trabalhar abaixo dela, ele já vai querer buscar esse próximo fundo. Se ele não conseguir romper, a compra pode defender o preço, tá? Então, fiquem atentos a essa questão, né? Quando chega na região de compra, você não vai pegar uma continuação em cima da região, que isso é uma defesa. Essa defesa ela pode parar o preço ali e jogar o mercado para cima, para o lado contrário, tá? Vamos ver no áudio JPY novamente como que tá aqui. Pronto, o áudio JPY acaba de fazer a nossa leitura de novo. O mercado chega na região de compra, ele para de romper para baixo, não conseguiu romper, ativou a compra, deu aqui mais uma vela vermelha confirmando que o preço não consegue romper para baixo, tá? O que que aconteceu aqui? Ele não conseguiu romper esse paviozinho, ó, que seria um topo, tá? Isso aqui pode fazer com que o preço caia mesmo. Então, quando o preço cai aqui por ele não conseguir romper esse topo, ele não está conseguindo romper nem o fundo e nem o topo. Então, aqui ainda não teve a quebra do movimento e nem a continuação, né? Então, você precisa atentar-se a isso. Preste muita atenção no último pavio, no último topo, no último fundo, para você não estar pegando qualquer movimento, tá, pessoal? Ele precisa romper, realmente romper a região. Então aqui a gente viu que esse fundo ele foi rompido de verdade por essa vela, que seria a vela de força. E foi exatamente essa vela de força que rompeu, né, que fez a parada do preço aqui, ó, na onde ele faz esse movimento comprador, ele para nessa área e ele volta a imprimir o preço vendedor novamente. Então, a partir dessa informação, agora eu quero que você comente aqui quebra de estrutura para eu saber que você assistiu o vídeo até o final, tá bom? Então é isso aí. A dica de hoje foi essa e muito obrigado por assistir e valeu.